Olá pessoal, vamos dar continuidade às aulas iniciadas na semana passada sobre arquitetura e desenho. Hoje nós vamos falar sobre proporções, medidas e escala. Vamos lá? Bom pessoal, todos devem ter em casa um metro, uma trena, uma fita métrica, né, de costura, uma régua, né, isso aqui é um esquadro, no caso uma régua de 30 centímetros, ou um escalímetro. O escalímetro serve para quê? Serve para ampliar ou reduzir, né, uma escala, uma proporção. Quando a gente fala na escala 1 para 100, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente pegou um metro e dividimos ele em 100 partes. O que equivale a dizer que 1 centímetro é 1 metro nessa escala que a gente vai estar trabalhando. Isso quer dizer que se eu desenhar uma pessoa na escala 1 para 100, então eu estou dizendo que 1 centímetro aqui equivale a uma pessoa na escala, quer dizer, uma pessoa na escala 1 para 100, uma pessoa de 1,70 m, ela teria a proporção desse formato, olha só. Tá vendo o tamanho? Então, assim, em determinados momentos nós vamos precisar ampliar, né, essa proporção, porque senão a gente não consegue, mal consegue enxergar isso dentro da nossa necessidade, da nossa, né, do nosso desenho. Né? A representação de determinados elementos de construção precisam ser inseridos dentro de uma folha de papel. Então, isso é o que nós vamos fazer, então vocês precisam saber lidar como que faz para ampliar ou reduzir essas proporções, esses objetos. Então, uma pessoa na escala 1 para 100 é isso daqui, tá? Olha como fica pequeno. Na escala 1 para 25, se nós dividimos aqui um metro, pegamos um metro e dividimos em 100 partes iguais, esta medida, né, essa proporção ficou pequena, como está aqui. Quanto menos eu divido, né, maior vai ficar essa proporção, esse desenho. Se eu falar numa escala 1 para 50, ele não seria o dobro do que está ali. Se eu dividir em 100 partes, eu vou dividir em 50 partes, vai ficar um pouquinho maior, né? Então, se a gente pegar aqui uma pessoa na escala 1 para 50, eu vou estar dividindo em menos partes, então ela vai aumentar. Então a pessoa vai ficar o dobro desse tamanho, dessa que eu coloquei aqui, tá? Só para ficar na mesma linha, tá? Então vamos aqui uma pessoa nessa proporção, se aqui está com 17 milímetros, seria uma pessoa de 1,70 m, nessa outra proporção ela vai estar o dobro, ela vai estar aqui, olha. Depois eu vou explicar para vocês também como fazer. Tá vendo? Ficou o dobro. Então, assim, essa escala é 1 para 50. Então, nós fizemos na outra escala 1 para 50. Ou seja, nós dividimos 1 metro em 50 partes, a metade. E nós vamos trabalhar mais com a escala 1 para 25. Então, isso quer dizer que vai ampliar mais. Então, eu vou dividir 1 metro em 25 partes. Então, essa proporção vai ficar maior. Então, seria, novamente, o dobro dessa proporção. Nesse caso, a pessoa teria o dobro disso daqui, vai dar... Essa aqui é 1,70 m, essa continua tendo 1,70 m, né? Na escala 1 para 50. E essa aqui, então, vai ter o dobro dessa daqui. Essa aqui tem 3,40, essa daqui vai para 6,80. Então, a pessoa na escala 1 para 25 teria o dobro, tá? Nós vamos estar trabalhando nessa escala. Depois eu vou explicar para vocês como fazer um corpo nessas proporções, baseado na cabeça. Então, vocês estão vendo a diferença na proporção? Então, basicamente é isso. Eu vou dar outras explicações e vou falar novamente sobre o que eu já tinha comentado na aula anterior, né? Uma dica rápida para vocês entenderem um pouco mais sobre as áreas dos triângulos e Pitágoras, tá bom?
Vamos lá, eu espero que vocês entendam, beleza? Olha aqui, pessoal, proporção, escala, tá vendo? Essa maquete está na escala 1 para 25. Aqui a cama, criado mudo, uma porta, tá? A mesa, sofá, banheiro. Ok? Então é nesse sentido que eu falo da escala, tá? É nisso que vocês vão aprender como reduzir para a proporção caber numa folha de papel ou no espaço que a gente vai estabelecer. Bom, pessoal, como eu tinha prometido, eu vou falar rapidamente sobre triângulo 3, 4, 5 para ajudar vocês na trigonometria, né? 3, 4 e 5, aquilo que a gente já falou. Aqui é o ângulo reto, né? Para vocês acharem as medidas dos catetos. Cateto sempre sai do onde há o ângulo de 90 graus. Isso aqui é um cateto e hipotenusa, tá? Vocês usando nessa ordem, tá? Que esse é o menor triângulo retângulo, vocês conseguem achar as medidas de alguma figura sem precisar, né? Sem precisar fazer conta, né? Então usando sempre essa ideia dessa ordem. Então vamos supor que aqui seja 28, tá? Aqui a hipotenusa seja 35 e nós queremos o x, ok? Usando isso aqui, ó, se a gente quiser ampliar esse desenho, lembra lá da ideia de a gente ampliar isso daqui, a gente multiplica por múltiplo de 3. No lugar que a gente vai precisar fazer maior, multiplica por 3 vezes 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15 para ampliar, né, esse triângulo. Mas vamos achar aqui então esse x, tá? Rapidamente. Sempre mantendo essa ordem. Isso aqui é 3, então isso é múltiplo de 3, 3 vezes 7, 28. Não, não, isso é múltiplo de 4, 4 vezes 7, 28. Então, 4 vezes 7, 28. Então aqui seria o lado do 4, só nos catetos, hein? Cuidado. Hipotenusa não. 4, aqui seria o 3, então, né? Aqui, então, que é na hipotenusa é o 5. Então, 5 vezes 7, 35. Beleza, dá. Tá? Então, e aqui seria vezes o 3, né? 3, 4, 5. Então, aqui seria o 3. Então, daria... Isso aqui é 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Aqui, então, seria 7 vezes 3, 21, tá? Essa medida já sai direto, tá? Outro exemplo, rapidinho. Isso aqui é só para auxiliar vocês aí na escola. A gente teria aqui 8, 6 e x, tá? Usando de novo 3, 4, 5. Aqui é múltiplo de 4 ou de 3? 3 vezes 6, não. Então 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então aqui seria 3. Aqui então seria o 4. 2 vezes 4, 8. Beleza? Então aqui a gente está multiplicando por... Então, imaginando que a gente tem 3, 4, e aqui seria o lado do 5, que é a hipotenusa. Está multiplicando por 2, né? 2 vezes 3, 6, está multiplicando por 2, 2 vezes 4, 8. Então, está multiplicando por 2, então aqui seria 2 vezes 5, 10. Ok? Simples assim, tá? Quando não for, né? Lembra que Pitágoras, a forma de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se a gente chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C, você sabe que cateto lembra sempre o lado formado pelos ângulos retos. Isso aqui seria a hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos, A2 mais B2 igual a C2. Quando não der assim, tá? Quando for quebrado, não dá para fazer assim. Tem que ser usando a fórmula, ok? Beleza? Depois, qualquer dúvida, vocês tiram lá na Google Class, tá? Deixam lá suas dúvidas. Agora vamos à nossa questão aqui da escala, que é a nossa escala e proporção. Bom, pessoal, vamos falar da escala, tá? Escala que é o que nós vamos utilizar. Então, nós temos uma escala. Quando a gente fala escala 1 para 1, é escala natural ou escala real. O que significa? Se eu pegar
uma caneta e medi-la. A medida que der aqui, 13 centímetros, é a escala real, né? Escala natural, escala real. Se eu medir uma pessoa, 1,70 m, é a escala real, usando um metro, uma trena, né? Tá? Aí nós temos o que nós mais vamos usar, é redução de desenho, né? Porque a gente vai estar sempre reduzindo para caber dentro de uma folha. Então, as escalas de redução que a gente mais vai trabalhar, quando a gente fala 1 para 100, 1 para 50, 1 para 25, que é que nós vamos utilizar bastante, ou 1 para 20, 1 para 20. Isso aqui a gente vai estar reduzindo, né? Reduzindo. Você imagina que se a gente dividir 1 por 100, isso aqui vai dar 0,01. 1 para 50, 0,02. 1 para 25, 0,04. 1 para 20, 0,05. A gente está reduzindo o desenho. Se a gente for ampliá-lo, tá? Em algumas situações isso pode acontecer. Na ampliação, a gente falaria 2 para 1, que é igual a 2 dividido por 1, que é igual a 2, como se a gente estivesse ampliando o desenho duas vezes. 3 para 1, que é igual a 3 sobre 1, que é igual, se eu estivesse ampliando o desenho 3 vezes. 4 para 1 igual a 4 sobre 1, que é igual a 4. Tá? Quando a gente quiser, então, trabalhar, como vocês não terão um escalímetro, tá? O escalímetro tem todas as escalas, 1 para 75, 1 para 25. Ele já dá diretamente 1 para 20, 1 para 100, 1 para 50, tá? 1 para 20. Isso é mais difícil de vocês terem em mãos. A gente vai usar uma régua, né? Usando os centímetros, que a gente vai ter essa divisão. Então, como se fosse um metro dividido em 100 partes, isso dá 0,01 decímetro. 1 para 50, nós dividimos em 50 partes um metro, dividindo dá 0,02. E na escala 1 para 25, dividimos 1 metro em 25 vezes. Para a gente já transformar isso diretamente em centímetros, né, que é o que nós vamos usar, nós vamos fazer essa multiplicação direta, tá? Vezes 100, vezes 100, vezes 100, vezes 100. A gente volta a ter isso em centímetro. Então, na escala 1 para 100, multiplicamos, dividimos 1 para 100, multiplica por 100, nós temos que seria 1 centímetro. Na escala 1 para 100, 1 metro significa 1 centímetro. Na escala 1 para 50, isso vai significar 2 centímetros. Na escala 1 para 100, se você multiplicar isso na escala 1 para 25, isso vai ser 4 centímetros. E na escala 1 para 20, nós vamos ter 5 centímetros. Isso é direto, tá, gente? Que assim vocês não vão ter vocês não teriam um escalímetro na mão. E, naturalmente, vocês já fazem direto na régua. Eu quero que vocês façam um exercício, tá? Qualquer coisa, vocês tirem dúvida lá na nossa Google Class. Tá? Fazendo essa medição na escala 1 para 100, 1 para 50, 1 para 25, 1 para 20. Tá? Como se fosse uma pessoa, um objeto, um boneco. Tá? Como se vocês tiverem dificuldade de desenhar um bonequinho, pode ser o tradicional bonequinho, tá? Então, façam isso na escala 1 para 100, 1 para 25, tá? Façam um bonequinho. Eu estou fazendo assim para facilitar para vocês. 1 para 25 e 1 para 20, tá? Vocês vão notar qual vai ser a diferença. Isso é escala, tá? Isso é o que a gente vai trabalhar daqui para frente. Ok? Beleza? Então, pessoal, para hoje foi isso. Na próxima aula a gente já entra na perspectiva e aí já vamos começar a usar esses conceitos aprendidos hoje, tá bom? Até a próxima. Valeu!